Você já deve ter ouvido falar no episódio Banco do Brasil. Rui Muniz faz questão de passar esse assunto a limpo, para que depois ninguém venha com mentiras, para que ninguém tente distorcer os fatos e enganar você. Então, vamos voltar no tempo. Tudo começa na década de 70, no auge da ditadura. Eu, na década de 70, tomando consciência do contexto político brasileiro, a gente percebeu que não tinha liberdades de organização política, não tinha eleições. E eu entrei para o movimento estudantil. Fui diretor do Diretório de Estudantes de Montes Claros. Depois, quando eu entrei para a universidade, eu comecei a participar do DA Mário Ribeiro, diretório acadêmico lá na Faculdade de Medicina. Participei também do DCE, Diretório Central dos Estudantes. E em 79 foi um ano marcante na minha vida, porque eu fui participar num congresso lá em Ouro Preto para fazermos o quê? Fazermos a reconstrução da União Nacional dos Estudantes e da UEE, União Estadual dos Estudantes, extintas pela ditadura militar. E eu entrei para uma organização chamada Centelha, e eu me aprofundei mais ainda nessa doutrina de esquerda. E a partir dos anos de 80, nós começamos a discutir uma participação partidária, sendo que no ano de 1981 eu fundei aqui o Partido dos Trabalhadores em Montes Claros, e nós conseguimos aqui trazer o Lula, fizemos um grande comício na Praça da Catedral. Na década de 80, o Brasil ainda não tinha um presidente eleito pelo voto. A ditadura e seus porões continuavam sendo uma sombra ameaçadora. A juventude de esquerda seguia dividida em tendências ideológicas. Existem certas ideologias que levam a pessoa para o fanatismo. E muitas vezes essas influências levam à lavagem cerebral, como é o caso que ocorre lá no Oriente Médio, com aqueles jovens palestinos. Eles chegam ao ponto de doarem sua vida pela causa. Muitas vezes eles colocam bombas no seu corpo e entram dentro de um trem, dentro de um ônibus e se explode protestando. E nesse momento estava todo mundo assim frustrado. Como é que vai ser nossa vida? O Brasil não é um país sério. E isso ocorreu comigo. Surgiu então, dentro da tendência Centelha, a ideia romântica de tirar dinheiro do governo de direita para ajudar os pobres, de fazer algo fora da lei. É importante que se diga, sem qualquer tipo de violência e em nome de um ideal. Uma decisão maluca, um erro absurdo da juventude, mas que na época parecia um ato de heroísmo. E logo no final de 1986, nós bolamos um plano para fazer uma ordem de pagamento fraudulenta contra o Banco do Brasil. E foi desviado um recurso do Banco do Brasil, as pessoas foram presas, e nós devolvemos todo o recurso do Banco do Brasil e cumprimos ali 14 meses de prisão lá no DOPS. Depois, nos dias que eu fiquei sabendo, fiquei muito chateada, né? O Rui era muito novo, muito jovem naquela época. Era menino ainda. Foi um período de muito sofrimento para mim pessoalmente, muito sofrimento para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, para minha esposa. Eu já tinha filhos nessa época. Rui, assim, virou preso político e foi levado para um dos mais tenebrosos símbolos da ditadura. Um verdadeiro porão de torturas, chamado DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, em Belo Horizonte. O DOPS já não existe mais, mas aquele período vai ficar para sempre marcado na memória de Rui Muniz. Eu fui ganhando a confiança lá no DOPS, eu passei a fazer a comida dos presos, lavava os carros, as viaturas lá no DOPS, e fui humilde, fazendo o que tinha. Eu aceitei. Muito importante isso que aconteceu comigo. Eu aceitei que eu errei mesmo, e aceitei a punição. Arrependi profundamente, arrependo até hoje. Rui Muniz também mudou a maneira de pensar como educador, empresário e homem público. Nesses 14 meses que eu fiquei lá na prisão, eu resolvi mudar de estilo de vida, mudar a minha metodologia de ser. Passei a ser uma pessoa mais cooperativa, de ouvir mais, de trabalhar mais em equipe, né? Mas esse episódio na minha vida mudou a minha vida, me deu, em cima desse meu erro, eu realmente descobri uma outra ideologia, um outro propósito, o propósito de criar uma universidade, de trazer o conhecimento aqui para a nossa região do norte de Minas, dar mais oportunidade para os nossos jovens. A sociedade já absolveu Rui Muniz há muito tempo.
tanto que ela confia a Rui a educação de seus filhos. Hoje são mais de 30 mil jovens em escolas sob o comando de Rui Muniz. Ele é um homem honesto, ele é um homem de coração puro e ele é sincero. E Rui saiu desse episódio um novo homem, um homem já determinado. E ali ele definiu a vida dele. Nós nos tornamos muito mais fortes depois disso. E meus meninos, eles participaram disso e se tornaram também fortes como nós. Mas de tudo isso, gente, fica uma lição assim, muito forte para mim. E o bonito da vida é a gente vencer dentro das regras do sistema. Quem descobre isso avança. E eu descobri. Essa é a minha ideologia. Servir, ajudar o próximo. Bom, Rui Muniz saiu mais forte e preparado de tudo isso. Ele deu um grande exemplo de superação. Força de vontade.